eu quero falar aqui de algumas coisas, mas primeiro vou começar com um desfile de senadores que eu vi ainda há pouco, destratando a senadora Vanessa e o senador Humberto, o PT, e os puxadinhos, o desrespeito com os partidos, porque aqui não tem puxadinho, aqui tem partidos políticos que merecem respeito, mas eles chamam de puxadinhos alguns partidos, porque tem menos deputados e senadores. Talvez essas pessoas não valorizem partido, porque são pessoas que pulam de partido de galho em galho como passarinho, então não valoriza partido mesmo, não. Dois assuntos que estão na pauta, né? A PEC e a medida provisória do ensino médio. A PEC diz também alguma mentira, já que chama a gente aqui toda hora de mentiroso, então eu não vou mais usar palavras amenas de verdade, vai ser mentira mesmo. Dizer que não congela, ora, se eu vou fazer uma coisa que só vai ser corrigido pelo ano anterior, então só vai voltar ao patamar do ano anterior, então não cresce. Então, é uma mentira dizer que não congela, né? Porque não vai se corrigir pela inflação, só para repor o valor do ano anterior, né? Então, é uma mentira. Que vai poder aumentar todo ano. Vai, mas está dito, tem que tirar de algum lugar. Vai tirar de quem? Não está dito na medida provisória, mas a gente pode imaginar. Se vai aumentar um pouco a educação, vai tirar de servidor público, por exemplo, que não vai mais ter reajuste, que é a prática de alguns governos aí anteriores, que não reajustava servidor. Eu mesmo sou testemunha, fui funcionário do Banco do Brasil, passei 8 anos sem nenhum reajuste. Dizer que o governo do PT não investiu em educação. Ora, que a educação piorou a qualidade. Não tinha nem, antes do governo do PT, não tinha nem instrumento de medir qualidade de educação. O IDEB foi invenção do governo do PT. Como é que sabia que era melhor? Como é que não investiu se criou tantas universidades? Se triplicou o número de alunos na universidade? Como é que não investiu se criou tanto Instituto Federal? Que incluiu tanta gente na escola, aumentou o índice de inclusão, né, a universalização do ensino fundamental. Então, são mentiras também que são ditas aqui para enganar o povo. Já estão executando a medida provisória, aí pode ser que ela dê certo, porque estão mandando diminuir vagas nas universidades. Já mandaram uma ordem para diminuir vagas nas licenciaturas, uma ordem para 78% das vagas na universidade aberta, que é onde o povo pobre dos municípios longínquos consegue fazer um curso superior. Então, já começaram a executar a PEC antes dela ser aprovada. Dizer que é coisa do PT, que é o PT querendo negar. Eu queria saber se já leram a nota da CNBB, porque a CNBB, que eu saiba, não é do PT. Dom Sérgio, Dom Leonardo, Dom Murilo não são do PT. Então, eu vou ler a nota da CNBB aqui, sobre a PEC 55. Não fazer os pobres participar dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. São João Crisóstomo. O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, reunido em Brasília nos dias 25 e 27 de outubro de 2016, manifesta a sua posição a respeito da proposta de emenda constitucional à PEC 241, agora 55, de autoria do Poder Executivo, que, após ter sido aprovada na Câmara Federal, segue para a tramitação no Senado Federal. Apresentada como fórmula para alcançar o equilíbrio dos gastos públicos, a PEC limita, a partir de 2017, as despesas primárias do Estado, educação, saúde, infraestrutura, segurança, funcionalismo e outros, criando um teto para essas mesmas despesas, a ser aplicado nos próximos 20 anos. Significa, na prática, que nenhum aumento real de investimento nas áreas primárias poderá ser feito durante 2 décadas. No entanto, ela não menciona nenhum teto para as despesas financeiras, como, por exemplo, o pagamento dos juros da dívida pública. Por que esse tratamento diferenciado? A PEC 241 é injusta e seletiva.
PEC 55, leia-se. Ela elege para pagar a conta do descontrole dos gastos os trabalhadores e os pobres, ou seja, aqueles que mais precisam do Estado, para que seus direitos constitucionais sejam garantidos. Além disso, beneficia os detentores do capital financeiro, quando não coloca teto para o pagamento de juros, não taxa grandes fortunas e não propõe auditar a dívida pública. A PEC 241 supervaloriza o mercado em detrimento do Estado. O dinheiro deve servir e não governar. Evangelii Gaudium 58. Diante do risco de uma idolatria do mercado, a doutrina social da Igreja ressalta o limite e a incapacidade do mesmo em satisfazer as necessidades humanas, que por sua natureza não são e não podem ser simples mercadorias. Compêndio da doutrina social da Igreja, 349. A PEC 241 afronta a Constituição Cidadã de 88. Ao tratar dos artigos 198 e 212, que garantem um limite mínimo de investimentos nas áreas de saúde e educação. Ela desconsidera a ordem constitucional. A partir de 2018, o montante assegurado para estas áreas terá um novo critério de correção, que será a inflação, e não mais a receita corrente líquida, como prescreve a Constituição Federal. É possível reverter o caminho da aprovação dessa PEC, que precisa ser debatida de forma ampla e democrática. A mobilização popular e a sociedade civil organizada são fundamentais para a superação da crise econômica e política. Pesa neste momento sobre o Senado Federal a responsabilidade de dialogar amplamente com a sociedade a respeito das consequências da PEC 55. A CNBB continuará acompanhando este processo, colocando-se à disposição para a busca de uma solução que garanta o direito de todos e não onere os mais pobres. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, continue intercedendo pelo povo brasileiro. Deus nos abençoe. Dom Sérgio Rocha, arcebispo de Brasília, presidente da CNBB, e mais de Dom Leonardo, Dom Murilo. Então, essa foi a nota da CNBB. Então, não é o PT que está dizendo que a nota... Sobre a PEC, sobre a medida provisória do ensino médio. Primeiro, dizer a mentira que diz aqui. Os meninos e as meninas, que estão chegando ali, inclusive, não são contra mudança no ensino médio, ou mudança na educação. Eles querem participar da discussão. É diferente. E por isso eles ocupam as escolas, que aqui foi chamado de invasão. Acho engraçado que esse pessoal não chama de invasão a invasão das terras indígenas, a invasão das terras dos pequenos proprietários, a expulsão dos pequenos proprietários das suas terras. Isso não é invasão. Agora, aluno ocupando escola em busca dos seus direitos é invasão. Fala-se das 13 disciplinas. É verdade, é muita coisa, mas eles, os professores e os alunos, é quem tem que dizer quantas disciplinas e quais. E para isso precisa debater lá. Quem é que está debatendo com eles? Que se sabe é que estão debatendo, os consultores são donos de conglomerado de ensino médio, que todos têm um produto para vender para o MEC nesse processo. 13 disciplinas. Agora eu pergunto, e as escolas particulares? Vão adotar essa medida provisória? As escolas particulares, o menino entra 1 hora, sai 10 da noite. Elas vão diminuir também as suas disciplinas, vão tirar filosofia, educação física? É uma pergunta, porque quem está discutindo são os grandes conglomerados. Me parece até que o relator também é dono de conglomerado de escolas particulares. Precisa saber se vai adotar essa medida também nas suas escolas. Criminalizar a UNE e a UBS é um desserviço à nação. São esses meninos e meninas que vão construir o futuro desse país, que vão dirigir esse país no futuro. Então é preciso respeitar o seu tempo e as suas ideias e dialogar com eles, porque fica debater aqui entre os senadores, vai mudar o quê? O voto acabou de acontecer e não mudou nada. Então tem que debater com eles lá no chão da escola, eles que sabem, os professores e alunos que sabem o que deve ser feito, assim como se faz com a conferência de educação, que se debate, o PNE nasceu de 4 anos de discussão, depois mais 3 aqui, para poder aprovar o Plano Nacional de Educação. E assim deveria ser nessa discussão dessa medida provisória. Dizem que vão criar o FIES do ensino médio. Já sabe quem vai vender as vagas. Então, os interesses
Eu vi aqui gente falar 30 minutos. É preciso saber dos acertos que estão sendo feitos por trás disso. Tem um monte de escolas particulares aí torcendo por essa medida provisória porque vão vender vagas para o governo. Então, quero aqui aproveitar para parabenizar os meninos e as meninas pela coragem, me solidarizar pelo desrespeito que vocês sofrem aqui nessa casa de dizer que vocês não sabem o que estão fazendo, não sabem o que estão dizendo. Ontem o presidente da República disse que assistiu um vídeo, uma entrevista de um aluno que disse que PEC era uma proposta de ensino comercial. Só ele assistiu esse vídeo, porque eu estou doida atrás dele e não consigo essa entrevista de um aluno. O que eu sei é que a menina de 16 anos, que foi também destratada aqui, só porque é filha de um petista, eu queria ver algum dos senhores debatendo com ela. Mas não, a gente trouxe, ela veio aqui na Comissão de Direitos Humanos. Agora, quem foi lá? Ninguém foi lá debater com esses meninos, essas meninas, para saber se elas são papagaios que estão repetindo ou se eles têm ideias na cabeça e querem só expor suas ideias. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senhor presidente.